Carol tá falando pra você não batucar no microfone. Bom, é a primeira vez que eu tô falando nesse microfone. Tá bom a altura? Ah, né? Bom, gente, então boa tarde. Meu nome é Mônica Risoli, eu estou aqui com a Sofia Bauschwitz. Esse encontro ele faz parte da Residência Nômade, que é um dos programas aqui do Ateliê Coletivo 2 em 1. Então, atualmente eu estou trabalhando aqui nesse espaço, ele é o meu ateliê atual, e como parte da residência eu convidei a Sofia, que está desenvolvendo atualmente um projeto comigo, para que a gente fizesse esse bate-papo, que vai ser focado principalmente no nosso processo de criação. E para falar sobre isso, a gente vai fazer algo bastante informal. Então, a gente resolveu começar a conversa sobre o momento no qual nós nos conhecemos e falar um pouco sobre os trabalhos que nós estávamos desenvolvendo nesse momento. E como a complementariedade dessa pesquisa fez com que a gente escrevesse um projeto que atualmente é o projeto no qual nós estamos trabalhando juntas. Então, esse vai ser um pouco o desenrolar da nossa conversa. Você quer se apresentar, Sofia? Ainda não. Meu nome é Sofia Bauschwitz, acabo de terminar o mestrado na Complutense, em investigação em arte e criação. Bom, eu vou esperar a Mônica fazer o primeiro movimento para acompanhar, porque eu estou um pouco nervosa. Mas é isso, é uma conversa informal sobre como a gente trabalhou juntas, como é que... Vamos ver. Ok, então como a Sofia falou, ela acabou de terminar o mestrado na Complutense e nós nos conhecemos em Madrid. Faz novembro? Foi em novembro. Tá. Estão me escutando agora? Tá. Um momento de adequação. Novembro, né? A gente se conheceu em novembro do ano eu passado. estava terminando a dissertação. Novembro de 2013. Isso. Foi então, assim, o nosso encontro ele começa em um acaso. A gente conhece como o Caetano Ferrari. O Ferrari me escreveu no Facebook dizendo que tinha uma amiga que estava indo para Madrid fazer uma residência e que a gente tinha tudo para se dar bem. A gente se encontrou. A Mônica estava fazendo a residência no Sweet Home. E no começo a gente ela me escreveu que tinha visto o meu site, que tinha visto que eu trabalhava com memória e estava interessada em trabalhar a memória do espaço. Eu também já estava trabalhando com a ideia de conhecer o espaço pelo andar conjunto, né? O andar com uma outra pessoa, o passeio com outra pessoa, essa ideia de andar e se descobrindo, e a gente foi escrevendo um projeto. Partindo dessa ideia da memória do espaço e do andar conjunto, antes de eu ir para Madrid, em Madrid eu ia fazer parte da residência Sweet Home e eu tinha um projeto de mapeamento, que era de mapeamento da cidade a partir do ponto de vista do indivíduo, da subjetividade. Então, um mapeamento muito mais da minha percepção do espaço do que um mapeamento sociológico. Então, quando eu falei com a Sofia e ela me falou essa questão do andar, nós combinamos de nos encontrar em Madrid e fazer uma caminhada juntas. Era bem essa ideia. A princípio, era isso. E nesse momento, a Sofia me enviou um texto que falava do caminhar dela em Madrid, em locais que eram afetivos para ela. E de como ela reconhecia esses caminhos em Madrid. E aí eu respondi para ela, enviando um texto onde eu falava de como esses caminhos eram desconhecidos para mim. E da impossibilidade que seria para mim vivenciar o espaço da mesma maneira que ela havia vivenciado.
E ela falava de um vermelho que escorria na escada, e eu dizia que o vermelho, para mim, não tinha nenhum significado. Então, nós nos encontramos em Madrid. Nesse momento, eu falei um pouco desse trabalho que eu ia fazer lá. Ela falou um pouco da pesquisa que ela estava desenvolvendo. Mas a gente... Tá melhor? Acho que aqui tá ok. Aqui tá ok. Lá de casa. Tá bom? Lá de casa. Então, mas nesse momento a gente não fez nada. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou falar um pouco do trabalho que eu estava fazendo em Madrid e de como isso se desenrolou no meu projeto de residência aqui. Aí a Sofia vai falar um pouco do trabalho dela no mestrado e depois a gente vai falar desse projeto atual nosso. Então, Dani, dá para acessar o site? É um monitor. Dá para projetar também? E eu com o microfone. Bom, enquanto o Dani procura a imagem para projetar, contando um pouquinho. Bom, em Madrid, eu fiquei hospedada na casa de uma agente cultural, a Sara Cabanes. E quando eu pensei na possibilidade de fazer um mapa da minha experiência em Madrid, eu pensei que a minha relação com a Sara seria o ponto central desse mapa. Seria a partir da minha relação com ela e todos os outros encontros que eu teria em Madrid aconteceriam. Então eu pedi que a Sara me enviasse um texto descritivo da fachada da casa dela. E eu desenhei a fachada da casa dela, que inclusive está aqui na parede. Né? Não sei se dá para ver, mas ele está aqui. E quando eu cheguei na casa da Sara, foi a primeira coisa que eu fixei na parede que eu ia ter para fazer a montagem do trabalho durante a residência, foi esse texto com a imagem da fachada dela. E a partir disso, todas as experiências significativas que eu fui vivenciando em Madrid, elas geravam uma imagem que era colocada na parede, levando em consideração a direção em relação à casa da Sara, na qual essas coisas aconteciam. Então, quando eu terminei esse projeto em Madrid, isso deu origem à série na qual eu estou trabalhando atualmente, que é uma série que eu gostaria de falar um pouco, que é a série The Code, que eu posso me mexer, Dani, andar, ou eu tenho que ficar sentada? Tá. Eu ainda não entendi muito bem quais são os meus limites corporais aqui. Também está sendo uma experiência nova. Então, enquanto o Daniel não volta, eu não posso me mover, eu vou esperar ele voltar. Então, depois de Madrid, eu comecei a fazer essa série que se chama The Code, que é um desdobramento desse desenho primeiro, feito a partir da descrição da fachada da Sara. Então eu vou me mexer, Dani, pode? Tá. Bom, então como a gente já falou algumas coisas aqui, como a memória do espaço, a percepção do espaço, né? Existe, enfim, como cada indivíduo percebe o espaço, descreve o espaço, e
eu havia falado também da minha impossibilidade de viver o espaço da mesma forma que a Sofia tinha vivenciado. Então, eu comecei a pensar nesse primeiro momento da minha residência em Madrid e do porquê eu havia pedido esse texto para a Sara, né? Por que a fachada e por que me interessava isso? E eu cheguei à conclusão que a fachada, de uma certa forma, ela era o entremeio entre o espaço público e o espaço privado, ao mesmo tempo que ela era muito afetiva, porque ela é a casa, né? Ela é onde o indivíduo mora, mas ela também pode ser reduzida a questões, tipo, a elementos visuais muito facilmente. Então, eu consigo descrever a fachada visualmente de uma forma relativamente simples. Então, eu comecei a pensar sobre isso e, enfim. E aí, mais do que isso, eu comecei a pensar qual era o processo que eu utilizava para transformar esse texto em uma imagem. E começou a me interessar muito mais em pensar como nós somos capazes de fazer essa representação do espaço a partir do texto. E aí, eu sempre pegava o texto, né? Então, por exemplo, o texto da Sara, eu ia grifando, e nesse caso também tinha uma questão linguística, porque o texto estava em espanhol, então tinham palavras que eu não conhecia. Eu ia tentando, de alguma forma, deduzir as dimensões dessa fachada, as proporções, quais elementos, sabe? Porque o texto ele é muito subjetivo. Então, eu acabei dividindo esse texto em algumas partes. Que, enfim, eu criei um procedimento para fazer a decodificação desse texto, que gera uma tabela. Essa tabela aqui ela está pequenininha porque ela é um teste, não é o trabalho pronto. E no qual eu dividia esse texto em 4 momentos. E um era o momento da aquisição da informação, que é toda aquela informação que está no texto, que é clara. Por exemplo, eu digo, a minha porta tem 2 metros de altura por 1 metro de largura. Então, isso é um dado que eu adquiro através do texto. Agora, muitas vezes a pessoa fala assim, minha casa tem 2 andares. Eu sei que um andar tem aproximadamente 3 metros de altura. Então, eu posso deduzir que a casa tem 6 metros. Então, se eu estou buscando entender a dimensão desse espaço, eu faço isso pela o que eu chamo de recuperação. E que vai me levar à integração. Então, na realidade, se eu recupero, se eu lembro, né, tem 3 metros, e eu associo isso com uma informação que foi adquirida, o que eu estou fazendo é integrar uma informação que eu tenho prévia com a informação que foi me dada no texto. E aí tem um último momento que é o da inclusão, que são aquelas lacunas, onde não existe a informação, e que eu tenho que, de alguma forma, criar uma informação para completar esse trabalho. E aí eu comecei a pensar sobre isso e eu já estava, enfim, estudando algumas outras coisas e eu criei um pequeno diagrama que era para pensar como esse processo acontece. Então, finalmente, a gente poderia pensar que isso nada mais é do que criar um procedimento de decodificação, é isso também, mas o que me interessa é muito mais entender qual é o meu processo cognitivo, perceptivo e, enfim, o que acontece interiormente dentro de mim quando eu tento fazer essa transformação. E aí eu fiz um pequeno diagrama para tentar entender esses processos que faziam parte desse trabalho. E aí eu cheguei um pouco numa conclusão que o nosso processo de percepção e representação do espaço é um pouco o tema do nosso projeto conjunto. Ele é um processo que ele é afetivo, né, porque as minhas emoções elas me estimulam e as minhas escolhas elas são escolhas afetivas. Então, a emoção, mesmo num processo que é aparentemente racional e lógico, ela tem um papel fundamental. Então, quando eu incluo uma nova informação, essa inclusão ela está baseada
em preferências pessoais minhas, portanto, ela é emocional. Ela é perceptiva, porque ela decodifica um processo, ela identifica, ela organiza e ela interpreta informações que são adquiridas tanto pela minha experiência, como a partir de outras representações, que aqui no caso, o texto. Ela também é recordativa, afinal de contas ela lida com a memória, com a informação que está armazenada na memória. Ela é imaginativa, e imaginativa não no sentido da criação. Ela é imaginativa porque ela gera uma representação mental. Então, eu acho que habitualmente a gente não pensa que quando a gente olha, o que a gente olha não é a coisa. É uma imagem da coisa, é uma representação mental da coisa, que por si só já é imaginação. Isso leva à conclusão de que toda imagem perceptiva ela é uma imagem imaginada e, portanto, subjetiva. Ele é um processo decodificativo, porque ele tanto decodifica como codifica essa informação. Ela é uma conversão, da informação textual em visual, mas existe o erro nesse processo. E, para mim, o erro ele está diretamente relacionado ao processo de criação, assim como a extrapolação da informação. Então, eu gosto de pensar que o processo de criação ele lida com todos esses aspectos. Atualmente, essas são as questões que me movem. Me move também, enfim, isso relacionado com a ideia de mapeamento. Mas nesse momento, eu prefiro dar a palavra para a Sofia contar um pouco do mestrado dela. E aí depois a gente pode falar como que essas pesquisas se intersectam ou se unem. Tá bom. Vamos ver. Se eu me explico. Estão escutando bem? Em casa? Sim? Quando eu fui fazer o mestrado, eu já tinha em mente que eu queria trabalhar a ideia de micropolíticas, uma estética micropolítica na arte. Porque, de alguma forma, todo o meu trabalho era muito pessoal, trabalhava muito com a memória, ou girava em torno de situações que eram muito, muito pequenas, de detalhes, de criar situações que dependiam muito da tradução do espectador. Então, não eram para nada políticas, politizadas. Então, a ideia da micropolítica me interessava muito. Então, eu cheguei no mestrado com essa ideia de tenho que trabalhar ou tenho que buscar defender a micropolítica. Então, lendo, pesquisando, eu cheguei a encontrar essa imagem que eu achei tão bonita das cartografias desejantes, das pessoas como corpos, das pessoas como fronteiras, e a ideia da fronteira como algo positivo. E eu já assumo a fronteira como algo, o belo do mundo. Não igualar, mas viver a tensão entre os corpos, viver a tensão que se dá ali na fronteira. Então, nisso tudo, eu passei a defender também minha maneira de ser, como artista, que seria também completamente indecisa, com mudanças de ritmo, e isso como base do ser contemporâneo. Então, a minha dissertação de mestrado foi um pouco a busca dessa estética, da indecisão em alguns artistas, em algumas obras que me interessavam. Que deu pé também para a minha dissertação de doutorado, que é justamente sobre isso. Então, mas além disso, eu tive que criar uma obra. E a obra do mestrado se chamava Ruínas, era uma instalação, e nasceu essa sensação de ser estrangeiro. O estrangeiro, e então, outra vez, a ideia da fronteira sempre presente. E estrangeiro como algo que agora é comum, cada vez mais a nossa geração assume isso. Não, como somos estrangeiros, não temos lugar, não estamos contentes com o nosso espaço, com o nosso tempo, somos anacrônicos. Eu, estrangeira, em Madrid, era também a viver uma solidão
que eu não tinha vivido ainda. E isso se transpareceu na minha obra de então, tipo, discussões com o amor, a solidão, relações humanas. E eu fiz Ruínas, a instalação Ruínas, que era uma ruína para a palavra solidão. Então, tudo isso se construiu com diários, esse texto que a Mônica falou, era, na verdade, um texto de um projeto, que era Segredos Passos, que era uma proposição de conhecer os lugares, os espaços, as cidades, por essa pessoa que te leva para passear, que te leva para os seus lugares preferidos. E eu acompanhando essa pessoa, e vivendo essa pessoa pelo espaço, pelas suas preferências, pelo seu modo de ser. E dentro desse projeto de Segredos Passos, eu mandei para a Mônica um trecho de um diário meu, que era um diário. Eu não tenho diários, então o diário era fictício, mas era real. Claro, um diário é uma coisa que você faz mesmo todos os dias, não era. Eu fiz o diário por um mês, nesse primeiro mês em Madrid, e eu acho que o trecho da mancha de sangue era justamente quando eu passei a reconhecer o espaço. Então, meu caminho da faculdade para o meu apartamentozinho era desconhecido, mas às vezes eu dava por mim como, onde eu tô? E era uma mancha na escada que ok, estou no caminho certo. E essa mancha vermelha eu já conheço. Foi o que ela falou, estou situando. Então, Ruínas era sobre isso, uma ruína para a palavra solidão, uma proposição espacial de viver. Depois eu mostro fotos no site depois, não sei, né? Tá bem abstrato mesmo. Deixa eu ver. Bom, mas era viver, propor um espaço em que as pessoas pudessem entrar e vivenciar o outro através de umas colunas de tecido. Você ocupava uma coluna sozinho, não podia ocupar com outra pessoa. Mas você vivenciava a outra pessoa naquele espaço através desse tecido. E tinha tudo a ver também com esse poema do Manuel de Barros, que ele fala, queria construir um poema para a palavra amor. Então, eu estou sempre falando de literatura, estou sempre buscando inspiração no texto escrito por mim, ou no texto dos outros, ou na literatura, na ficção. Ou inclusive na ficção familiar, nos diários da minha avó, a memória. É isso. Se quiser mostrar uma foto, não sei. Ruínas. É a segunda. Aí pode descer e mostrar. E a Mônica apareceu justamente quando eu estava fazendo isso, né? Eu estava já montando essa exposição, ou encerrando a dissertação, me afirmando como indecisa. E ela apareceu. E apareceu também por uma pessoa querida, que era o Caetano, e isso. Por uma generosidade das circunstâncias. Pode passar. Pode, claro. Deve. É indeciso. A gente começou a perceber que existia uma relação entre esse espaço da representação do desenho, onde existem relações que a gente fala que são topológicas, então de intersecção, de união. Então, quando a Sofia fala que os corpos são fronteiras e os corpos se relacionam, essas relações que se dão no nosso espaço do cotidiano, elas podem ser traduzidas graficamente no desenho. Esse foi um dos pontos que nos interessaram mutuamente e que, de uma certa forma, faziam com que as nossas pesquisas pudessem se sobrepor. Eu acho que eu gostaria de falar um pouco sobre o projeto que a gente está desenvolvendo juntas. A gente acabou de ter a notícia que a gente foi selecionada
para uma residência que é promovida pelo Museu de Arte Contemporânea de Viena, em Los Angeles, com esse projeto. E é tudo ainda muito imaterial. E isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque a gente está falando da vivência do espaço, que é a experiência. E eu tenho pensado muito sobre a experiência como ação Carol tá parabenizando vocês. Super bolsa, parabéns, meninas. Obrigada, Carol. Então, de uma certa forma, eu acho que esse encontro hoje, ele já é parte. Porque eu tendo a acreditar que o processo de criação, a gente entende a arte como a construção de um objeto, e para mim a arte ela é um processo de construção de conhecimento, de debate, de construção da linguagem visual, ou não, ou da relação da linguagem visual com outras linguagens. Portanto, esse encontro é também parte do processo artístico. Eu vejo ele, inclusive, como uma ação... Já é narrativa. Ele já é exatamente, ele já é uma narrativa. Ele é um processo narrativo, portanto, de memória, né? Então, eu acho que eu vou falar um pouco do projeto. E aí, não sei como a gente faz para discutir isso depois. Eu vou tentar traduzir direto. É pequeno, é bem pequenininho. O nosso projeto chama Caminhos Coexistentes. Então, aí, como a nossa coexistência gera um caminho e altera o nosso caminho. E o escopo do nosso projeto, quando a gente enviou, era mais ou menos isso. Eu vou tentar traduzir aqui. Nós propomos um mapa mental instalativo sobre West Hollywood, sobre a comunidade de West Hollywood, que é onde a residência vai acontecer, focado no tema andar, sobre o andar. Será que eu falo que é um mental, né? Talvez falar cada tópico principal, não? Tá. Não, é porque as pessoas costumam traduzir que seria o mapa mental no Brasil, na realidade é um mapa da mente. Existe uma confusão na tradução. O mapa mental, ele vem do estudo da teoria normativa na arquitetura, e ele, na realidade, é um mapa que ele é realizado quando você descreve um caminho, quando você graficamente determina uma instrução sobre um caminho que você seguiu, ou você vai explicar para alguém isso no mapa mental. Ele não é um mapa do seu pensamento ou de algo interno, ele é muito mais nesse sentido. Então, o que a gente propõe é a instalação desse mapa mental sobre a comunidade na qual... desse mapa. Então, o que a gente está propondo é a instalação desse mapa mental, né, focado na comunidade na qual a gente está vivendo, com o tema do andar. A escolha do tema é baseada em duas grandes razões, que West Hollywood é considerada uma das cidades mais andáveis da Califórnia. E se alguém já teve a oportunidade de ir para a Califórnia, sabe que ela não é um lugar para pedestres, então o acesso é extremamente difícil, o andar, o caminhar, essa relação do indivíduo com o espaço é muito diferente da relação que a gente conhece aqui no Brasil. Né? Em segundo lugar, porque o andar é uma prática espacial. Eu não sei se essa é a melhor tradução. Você sabe se espacial, né? Espacial. Né? Eu não sei se é a melhor tradução. Tá. Então, o andar é uma prática espacial no sentido de que você reconhece, conhece e percebe o espaço. Então, como o espaço pelo caminhar modifica o teu próprio corpo.
e como você constrói espaço pelo caminhar. Acho que é uma das coisas mais bonitas disso. O caminhar constrói espaço ou o espaço constrói o caminhar? Você falou isso também quando a gente vivia. Né? Fica ali os dois. Os dois. Então, caminhos inexistentes literalmente significa estar ou no mesmo espaço ou no mesmo tempo. Né? A existência ela pode ser espacial ou temporal. Cruzando. Então, aí é o caminho como a ação do andar, o espaço, o caminho como o objeto arquitetônico, ou e dividindo a narração do caminho. Né? Então, o caminho como uma estrutura narrativa. Metaforicamente, o nome do nosso projeto, ele simboliza o nosso processo de criação em conjunto, coexistente, né? E sintetiza algumas ideias que são a coexistência como um valor, como um ato de tolerância, de aprendizado mútuo, que altera o nosso espaço social. Então, como o convívio e a colaboração modificam as nossas relações com o nosso entorno, e aí a micropolítica. Totalmente. E mudam também a nossa percepção do espaço. Uma outra ideia do andar, e aí acho que você pode falar do andar melhor do que eu. Porque, claro, a gente vive num mundo em que, bom, já faz tempo, andar é resistir, reviver a cidade. E nesse projeto em especial, era interessante trabalhar isso. Não, o que é propor uma cidade walkable, andável? E, claro, andar é se fazer, né? Como é apoderar-se do seu próprio corpo, da cidade em que você habita. Às vezes não tem calçada, então você cria espaço. Isso é criar espaço, às vezes não tem calçada. Então, as pessoas criam atalhos, abrem espaço. Eu acho que é nesse sentido. E se reconhecer no teu corpo. Porque você aprende a andar sempre espacialmente. Desviando dos lugares, das esquinas, das pessoas. Aí uma outra era a ideia de mapeamento, né? Então, um mapeamento a partir da perspectiva do nosso corpo, e aí gerando, enfim, o desenho ou outras coisas. E, no último momento, Dividir, compartilhar. Compartilhar. Essa era a parte. Compartilhar as narrativas. A nossa história. Sim. E é por isso que a gente tem falado muito sobre esse aspecto narrativo, porque mesmo os desenhos que estão aqui no ateliê, todas as coisas que a gente tem feito, eles são um pequeno indício de uma narração, de uma história, da nossa experiência. Então, também tem essa ideia de que é um compartilhamento da nossa experiência, mas é também um compartilhamento da nossa experiência com o outro a partir da criação artística. Né? Então, basicamente, essas eram as ideias centrais que a gente ia trabalhar. A gente tem algumas ideias de como isso vai se desenvolver. Eu não sei para a Sofia, mas para mim, particularmente, não é tão interessante o resultado final, o objeto final, enquanto um produto artístico. Me interessa muito mais o debate sobre essas ideias e de que forma isso pode mudar o espaço social no qual eu estou inserida. Bom, eu também me interessa mais o processo e nem saberia dizer agora como a experiência vai gerar os resultados, ou os processos. Serão muitos, mas bem pertinho, desculpa. Sim, é isso, não os processos. Eu trabalho com tantos meios, eu não saberia dizer o que eu estou esperando. Criar situações, também deixar que as pessoas entrem em contato com o processo, transformem o processo. Não sei o que dizer mais.
As narrativas, ela já falou, são A gente falou, ativadores, né? A gente falou e não mostrou nada. Foi. Tá bem abstrato tudo. Tá. Vocês acham que tem necessidade da gente mostrar alguma imagem? É? Pra vocês entenderem o grau. Peraí. A Carolina tá falando. O que vocês lembram de considerar no processo? Lembram? Como assim, lembra? O que entra no mapa. Sim. Então, quando eu penso mapa, Sim. exatamente, falando de memória, e ver como a nossa memória vai mudando. Então, eu quero manter um diário. Quando eu já estou pensando que vai ser por um diário. Do que vai ser composto de diário? Texto, fotos, imagens, desenhos. Então, a gente está pensando, eu penso bem naquilo que a gente fez um microsite. Na verdade, a gente tem um site junto. E a gente tem essa parte. Você lembra? LD, no cargo coletivo. Mas então, é a ideia de um... do LD. Depois é bom falar dele. É verdade. Porque... L maiúsculo, laboratório, D, estudos espaciais, D pequeno, E maiúsculo. E maiúsculo, os dois S. Foi a nossa primeira tentativa de... L, D, E. E como tá no cargo... Tem cargo depois. Cargo. Olha, mas... não, isso não tá no cargo. Peraí que eu te mando. Peraí que eu tenho aqui. Bom, mas você pode ir falando, então. Nesse site a gente criou... a intenção é guardar nossos apontamentos. Cada uma tem um caderno de bitácora, né? Aí, ó. De bitácora. E, bom, cada uma tem seu diário e vai armazenando suas descobertas. E a gente tem também espaço de propostas, onde a gente propõe situações. E cada uma vive essa situação e tem um resultado e um processo. Então, mais ou menos o que eu estou imaginando dessa cartografia é guardar, ter um caderno também, um caderno mais diário, vendo como é que esse espaço vai surgindo. Espera um momento. L. Então, só para responder a pergunta da Carol, o que entra no mapa? Para mim entra um diário de camadas e camadas. Mas eu tenho a impressão que o que ela estava querendo dizer assim, como a gente escolhe o que a gente vai colocar nesse mapa? Eu acho que era isso. Aí eu não sei, eu não posso falar pela Sofia. Como é que você vai fazer? Eu acho que é afetivo. Exato, eu acho que as coisas vão... Você, naturalmente, como o que você falou, né? Ver já é criar, já é imaginar. Então, cada uma vai se sentir inclinada a lembrar e guardar na memória certas coisas. Sim, mas pra mim é pelo afeto. Não? Mas o afeto vai surgindo. Não necessariamente pelo afeto, porque, por exemplo, hoje de manhã a gente foi caminhar e aí um indivíduo resolveu experimentar um massageador nas nossas costas. Primeiro em mim. Deu um choque em mim primeiro, duas vezes. E depois em mim, e eu dei um grito, foi horrível. A Carol tá colocando aqui uma memória física. Ela tá colocando, né? Sim, mas o que representa a afetividade para cada um é diferente, né? Sim, então. Mas é por isso que é subjetivo, né? É o indivíduo e por isso que a gente fala de um mapa que se sobrepõe. São dois mapas. Então a gente tem que pensar que às vezes a gente vai ter semelhanças, às vezes a gente vai ter dessemelhanças e às vezes a gente vai ter similaridades, né? Ou equivalências. Mas a atenção existe e a afetividade ela é... E vai surgindo. Claro. Mas o choque também é afetivo, não é? Não é uma memória muito boa. Eu vou lembrar sempre do choque que eu levei com você na 25 de março. Sempre. Horrível. Sempre. Foi horrível. Meu braço também. Então... Mas então, o Grande perguntou que cartografia... Alô. Tá? Foi.
Não, se essa cartografia ela é do espaço físico, no caso que foi a residência lá em Madrid, foi, lá em Da Espanha, Mônica foi. que é o que está na Aqui mesmo parede. Aqui é a rua nossa. Ah, E no meu caso, cartografias sempre foram dos espaços que eu vivi. E essa proposta que a gente mandou juntas vai ser também desse espaço vivido conjuntamente. Dessa experiência coexistente. Sim, estamos. Estamos, E é importante pensar também que essas questões que a Sofia falou, né, de ser estrangeiro, de encontrar as fronteiras. Ver como achar intimidade nesse espaço intimidade, que não é teu. Tudo isso. E aí eu acho que tem uma característica pessoal, tanto minha como da Sofia, que é essa questão do deslocamento. E que muitas vezes as nossas relações afetivas, elas são mediadas pela representação. Porque muitas vezes a gente usa o Skype, a gente usa outros meios, a gente está aqui, a gente está com as pessoas que estão em casa nos ouvindo. Né? E que isso também é uma construção do espaço. Só que, enfim, mediada pela representação. Né? Eu ia falar uma coisa. Boa. Mas é importante. Inclusive, é a terceira vez que eu vejo a Sofia pessoalmente. Terceira. É aquilo que a gente falou lá atrás, né? Que a nossa própria percepção, ela é uma representação. Então, essa questão de não é meu espaço, não é minha terra, é uma mentira, porque você decide se cria uma intimidade ou não. Porque a intimidade também é muito de inventar, de querer ver, querer sentir afeto. Então, tem isso. E aí, nesse processo, eu não sei se as pessoas de casa têm acesso... tem lá no cargo coletivo. Quando, enfim, fazem poucos meses, né, que a gente está trabalhando juntas. E aí a gente resolveu fazer um site para ser uma espécie de diário das nossas anotações, das coisas que nos guiam. E a gente queria fazer algumas propostas que não tinham nenhuma, assim... Como se diz uma palavra pra isso? Bom, eu não vou lembrar uma palavra para isso. Mas a gente não tinha grandes ambições, assim, não tinha pretensão. Sem muita pretensão. Não tinha nenhuma pretensão, era muito mais um exercício de entendimento dessas questões que a gente estava trabalhando do que qualquer outra coisa. Então, nas propostas, a Sofia... E assim, o nosso processo de construção desse site, ele é muito anárquico, né? A gente nunca combinou nada, a gente nunca falou assim, vai ser desse jeito ou não. E até hoje a gente não teve nenhum processo de polimento do outro, né? Não, ele vai se alimentando. Ele vai se alimentando e a forma que ele tem hoje não foi uma forma pré-determinada. Ela foi a forma da sobreposição das nossas interações. E aí a proposta 1, que foi a primeira proposta da Sofia, e de nova língua, né? Então, claro, eu botei, a primeira proposta eu botei também como um exercício do exercício. Precisamos começar com uma proposta. E eu acabava de chegar em Natal, depois de um tempo, e a cidade, por incrível que pareça, consegue mudar. Não sei se para melhor, acho que não. E eu estava querendo, a gente estava mesmo. Você estava em São Paulo, em Natal, e eu estava querendo reconhecer a minha cidade. Em São Paulo, a gente voltou para o Brasil com uma semana de diferença. Não foi combinado. E aí, a proposta, não sei se abri proposta. Proposta 1. Eu botei um trecho do Benjamin, do Walter Benjamin, que ele fala de um portal. Vocês podem ler. Eu vou ler? Eu leio? Tá. Vamos ver si sai. Un portal se abre al comienzo de un largo camino que cuesta abajo lleva hasta la casa de fulano, a quien yo solía visitar cada tarde. Desde que ella se mudó, el arco del portal sigue presente ante mis ojos como el pabellón de una oreja que hubiera perdido el oído. Essa ideia de que aquilo continua, mas está faltando. O arco continua, mas está faltando alguma coisa. É a pessoa, é a memória da pessoa. E eu propus vamos fazer um recorrido afetivo,
abaixa aí a proposta em si. Proposta. Escolher um trajeto habitual na sua cidade e percorrê-lo atento aos resíduos de memória que há nele. Descrever o trajeto de acordo com essa memória afetiva e humana. Eu tentei mesmo. A Mônica, como sempre, conseguiu. Ela fez um vídeo. Mas já acabou. Bom, ninguém manda pra fazer próximo assim. Eu tentei realmente encontrar esses resíduos de memória em Natal, mas eu não achei. Aí o único que eu consegui fazer foi escrever isso. Então, mais embaixo. As memórias, claro que eu tinha memórias de ali, vivia fulano, mas o espaço não me dizia nada. Minha memória dizia isso, mas o espaço em si era só um lugar. E aí eu só comentei, mas a ideia é isso, fazer propostas sem nenhuma pretensão e exercitar essa capacidade de pensar o espaço, ou de viver o espaço. Você não quer ler o que você escreveu? Tá. Quase um poema. Eu escrevi, não, só tenho as memórias, os lugares são só lugares. Eu tentei, fui de lá para cá, lembro de todos e lembro de tudo de todos. Mas não sobrou lugar. O quiosque está para alugar. O quiosque da esquina, que está sempre aí, está para alugar. Daqui a pouco não vai ter mais quiosque. E a velha daquela rua nunca mais cruzou meu caminho. E tem uma velha que eu não conheço e ela sempre cruzou meu caminho. Quando eu voltava à escola, ela já nunca mais cruzou meu caminho. As pessoas vão morrendo também. Não? Vamos perdendo espaços e pessoas que também são espaços. E a memória vai se diluindo. A narrativa vai diminuindo. E foi isso que eu quis fazer. Microtexto. E a minha abordagem já foi totalmente diferente, né? Ela não está totalmente no site ainda, que eu não consegui, mas essa imagem, na realidade, ela é um frame de um pequeno programa que eu estou escrevendo. Que eu não sei se é possível. É possível conectar no computador? Não, né? Para mostrar uma coisa, não, né? Não, se não for, não tem problema. Não tem problema nenhum. Não. Porque na realidade aqui ele está estático, mas porque eu não consegui subir ainda. Mas ele tem um movimento. Ah, vamos tentar, Dani, enquanto. Não, nem se atualizar. Dá? Será? Para mostrar? O vídeo tá aqui. dela. A Mônica gosta de fazer coisas no Processing. Bom, eu acho que essa primeira proposta dá para ver como cada uma se expressa de sua maneira. Quem tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Enquanto a Mônica ativa o site dela, o vídeo dela. Ela está fazendo aqui. Mônica, depois tem como disponibilizar esse vídeo online para linkarmos a gravação? Então, na realidade, Carol, eu vou abrir ele agora. É que ele não é um vídeo, ele é um programa. É um pouquinho diferente. Eu tenho como disponibilizar o código em Java dele. E a pessoa pode rodar o código. Entendi, mas não gera um MP4 ou um AVI? Não. 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 Não gera. Eu poderia, mas seria uma outra estrutura. Entendi, ele não exporta vídeo, saquei. Não. Eles estão vendo isso, Dani? Tá vendo? 1 milhão de coisas. Saiu? Tá. Não, tudo bem. Então essa é um pouco a história do Processing. O Processing é uma linguagem de programação que foi desenvolvida no MIT pelo Casey Urias. É relativamente recente. O interessante dela é que ela dá origem a você tem como visualizar o código que você está escrevendo. Então, quando tem que ficar aqui, né? Quando a Sofia
Tá, quando a Sofia, propôs que a gente fizesse esse mapeamento afetivo, primeiro, enfim, quando eu decidi que eu faria o meu projeto mais habitual em casa, que era sair da minha casa, atravessar a rua e ir para a academia, que era uma coisa que eu fazia todos os dias e que muitas vezes era, será que preciso? Acho que não. Então eu comecei a escrever esse mapa de Castle, e quando eu falo escrever, é literalmente escrever, porque cada dado da imagem, ele... Tá, peraí. Essa daqui. Perfeito. E então eu usei o próprio código como uma estrutura narrativa da imagem. Então, por exemplo, eu tenho aqui o eu, né? Isso descreve aquela bolinha que tem na imagem. Deixa eu rodar a imagem para ficar mais fácil. Oi, imagem, cadê você? Agora ele tem vida. Então, esse seria o meu prédio. O amarelo é a academia. Então, esse pretinho é o Strassenbahn, né, na avenida. O Parque Wilhelmshohe, no fim da avenida. E, então, obviamente, a Carol ela tinha perguntado o que entra nesse mapa ou não, né? Então, Carol, você pode observar que eu ignorei todos os outros prédios que não tinham nenhuma relação afetiva comigo, né? E então, na descrição desse código, eu tenho algumas coisas, por exemplo, quando eu determino a velocidade que essa bola vai atravessar a rua, então eu dou uma informação narrativa que, por exemplo, aqui eu estou esperando o trem passar. Então, é quando ela, obviamente, para, né? Eu não quero ser atropelada. Então, eu estou ansiosa para a aula. Então, é quando ela está indo para a academia, que está com toda a energia, então ela vai super rapidinho. Ou então, ela está muito cansada para andar rápido. Então, eu também comecei a pensar esse código da imagem como uma estrutura narrativa. Porque uma das coisas que são interessantes nessa questão da cartografia atualmente é que tem aquela coisa famosa, né? O mapa não é o território. Mas hoje se fala da possibilidade... A Carol está perguntando se é na frente da tua casa em Kassel. Tá. Bom, então, assim, o mapa não é o território, mas existe uma possibilidade de uma aproximação entre o mapa e o território a partir do excesso da informação. Caramba, eu reconheci, genial. Ela conhece o espaço. Então, quando a gente começa a usar outras plataformas que permitem esse excesso de informação, a gente consegue traduzir esse espaço não só a partir da topologia, mas também inserir uma série de outros elementos. Falar emocional, não vou falar emocional de novo, eu já usei muito essa palavra, o afetivo também. Pessoal. Então, essa proposta que a princípio não tinha nenhuma pretensão, e eu acho que... Sentimental, é. Então, assim, todo o nosso processo, ele é muito despretensioso, enfim. E tem muito também da generosidade também, de abrir o processo, de criar situações que às vezes não são grandes coisas, mas tem uma esperança de retorno, de feedback, de tradução. Acho que a gente é assim. Não sei. Você quer mostrar mais alguma coisa? Não, precisa acender a luz, né? É bom. Tô bem. Você acha? Mostra alguma coisa? Acho que não. Acende a luz, por favor. Tá. Bom. Alguém quer perguntar alguma coisa? Nem a casa? A Carol, deixa eu só colocar aqui. O microfone azul. Muito legal, fiquei querendo ver um desenho desse do ateliê. Muito legal, agora a gente reconhece, tudo a ver com a memória afetiva. Amei.
Então fala pra Carol que o do ateliê tá aqui na parede, que a gente pode mostrar pra ela, que ainda não é codificado, mas que... Eva coraçãozinho. Isso. Tem como mostrar isso? É muito fofinho. Está em processo. Esse trabalho ele não é um trabalho que lida com o caminhos coexistentes, né, diretamente com a Sofia, mas eu percebo que a gente está num ponto que as nossas pesquisas pessoais elas não têm uma fronteira muito bem definida entre o que a gente pesquisa pessoalmente e o que a gente vai fazer conjuntamente, né? Por isso a gente fala de intersecção. Então, a ideia é que esse processo que eu comecei aqui na ateliê tem partes espalhadas, eu ainda não juntei. Então ali é Castle, aqui é a rua do ateliê, aqui é o meu quarteirão também. E a ideia é que depois... Oi? Aqui é a rua. Aqui é o ateliê, do lado, o estádio. Minúsculo, né? Esse é o tamanho afetivo que o estádio tem pra mim. E aí a minha ideia é que depois, sempre que eu vá para uma residência ou que eu vá para um processo de produção num ateliê novo, eu comece a partir desse local onde eu estou instalada. Então eu vou reconstruindo esse espaço ao meu redor. E depois a minha intenção é que todos esses trabalhos juntos se tornem um único mapa. E que aí é um mapa da minha existência enquanto artista, né? É a cidade na qual eu habito afetivamente. Então é um pouco isso que já está aqui. Então, Carol, o ateliê já está aqui, inclusive em duas versões, uma com o portão da Débora e outra sem. Mais alguma coisa? Uhum. Você quer o microfone? Essa forma de você colocar, né, os desenhos, né, porque eles são meio assim, é como se você tivesse aberto um daqueles brinquedos, né, que a gente coloca assim, que é para montar, né? É isso mesmo, né? É como se você construísse a perspectiva, às vezes não é, né? Então, é que na realidade, quando você vê um prédio, a gente não tem nunca a noção do prédio como um todo. Então, o que eu represento é o que está disponível para minha percepção. Ou o que eu intuo que existe. E que é importante para mim representar. Então, e aí também tem uma coisa, porque às vezes eu desenho no próprio local, mas às vezes eu fotografo e às vezes eu uso também as imagens de satélite do Google Maps. Então, tipo, às vezes eu misturo. Por exemplo, aqui, a forma do prédio, ela é a planta baixa do prédio, sobreposta com a imagem da fachada. Então, às vezes eu sobreponho essas vistas. Que aí acaba gerando essa perspectiva que é um pouco esquisita, né? É um pouco isso. Curioso, foi a posição que você colocou essa construção aqui com relação ao estágio. Ela está parecendo que era uma coisa que estava em pé, né, e que você abriu, né? Então, por isso que eu perguntei. É mais nesse sentido. Essa posição, né, que é mais esse aqui que me chamou mais a atenção, ele tá. Não no sentido original, mas no sentido mais confortável, né, pra gente. Então, mas o sentido original a partir de qual ponto de vista, né? Do sentido que a gente está habituado a ver, né, que o prédio tem que estar em pé, aquela coisa, o sentido mais formal, né, que é mais mas é interessante a gente pensar que a nossa própria visão é uma construção, né? A gente está habituado a ver assim, mas a gente de fato está habituado a ver assim, né? Sei. Não, fica mais, é o mais simples, é o que a gente está habituado, porque fica mais fácil de codificar, né? De codificar mesmo, né? É um prédio. Quando você vira a cabeça já fica mais difícil, né? A gente começa a pensar aquilo como forma, né? Tem um outro tipo de experiência sensorial, né? Não é tão racional, né? Agora eu acho que eu entendi o que você está falando, mas aí você também tem que pensar que existe a forma como ele está colocado no espaço é determinada pela relação que ele tem com os
o entorno. Então, nesse caso, eu estava seguindo a rua, a lógica da rua. E aí, normalmente, sempre o primeiro prédio que eu coloco é o prédio que eu habito. E aí, tudo é determinado a partir desse primeiro ponto, né? Não tem problema, né? Ver um pouco as cidades invisíveis do Calvino, né? Assim como, quer dizer, é bonito essa ideia de narração, né? Quer dizer, do visível, assim, desses mapas, nesses pontos, Juninho, né? Vocês vão trabalhar, narrativa é visual, né? Muito legal. A ideia de pensar a cidade é afetiva. Né? Lembrei do visível do invisível. Calvino é obrigatório. Calvino já é afetivo. Não sei, se alguém quiser comentar alguma coisa, até fala. Não. Então, esteja vendo, não pela primeira vez, mas pelo menos na parede pela primeira vez, é uma perspectiva sempre onde todas as casas estão de frente, né? Não existe uma perspectiva única de uma pessoa, parece que parou em cada uma delas. Isso acontece no desenho, né? Para entender por que isso funciona assim nesse desenho. E nesses outros, você tem uma outra perspectiva, no caso do estádio de cima. Como que você pensa isso? E esses recortes? então, por exemplo, acho que o caso do estágio é um bom caso para falar desse processo. Eu fiquei assim, porque eu nunca tinha andado nessa região. E aí, quando eu fui andar em torno do estádio para tentar aprender a forma do estádio, eu me dei conta tipo, que ela estava fora da minha escala corporal. Eu não tinha capacidade de andar em torno do estádio e aprender a forma do estádio. E, tipo, isso estava me incomodando e me incomodava a dimensão que isso tinha em relação a esse prédio, porque, por exemplo, a experiência que eu tenho dentro do ateliê, ela é muito maior do que a relação que eu tenho com o estádio. E aí eu fiquei um tempão assim pensando, tá, então como que eu vou representar esse estádio? Como que eu vou aprender essa forma? E como que eu vou colocar essa forma numa escala assim, né, que é simbólica? Então, primeiro que eu resolvi reduzir ele o máximo possível. E aí, depois disso, eu falei, bom, eu vou ter que recorrer a uma outra ferramenta. Então, a minha base para a construção do estádio foi uma foto de satélite. Então, já é um dado que vem não pela experiência direta, mas pela utilização de uma outra fonte de representação. Então, por isso ele é totalmente diferente do resto. O resto vem de uma apreensão da minha experiência direta, que literalmente é de 1 a 1. Eu dificilmente não. Aqui nesse caso, em momento algum eu olhei para o todo. Aqui na parte, a parte, e aí a construção do todo pela junção da parte. Um pouco nesse sentido, então por isso que tem essa diferença. Os outros são... Você usa, né? Na verdade, você não pensou em ver no Google Earth ou é roubar no seu processo? Não, eu uso todas as ferramentas, eu não tenho nenhum problema. Eu também não. Isso, inclusive, era uma coisa que tipo, fazia parte do projeto que a gente escreveu, que um dos tópicos que também me interessam é como... eu não sei qual é a tradução. Geoespacial. Como que é a tradução? A revolução... geoespacial, tá, eu acho que é isso.
que é como as novas ferramentas de navegação, as novas ferramentas tecnológicas alteram, primeiro, a forma como nós navegamos no espaço, a forma como nós decidimos como ir do ponto A ao ponto B, e como nós dividimos a nossa percepção do espaço. Então, todos esses sistemas de tagueamento, de informação, etc. e tal, então, esses são tópicos que me interessam e, portanto, eu não tenho nenhuma restrição do uso de ferramentas tecnológicas para a elaboração do trabalho. Ao contrário, me interessa saber como elas alteram a minha percepção disso, né? Legal. Mas então você viu o Clube do Palmeiras via Google? Pegando a Carolina também. Sim, via Google e também andando em torno dele. Né? Mas o via Google foi o principal, né? foi mais importante do que o meu caminhar. Porque o caminhar, a escala é muito, né? Enfim. Não é a escala do corpo. Está muito além disso. A gente até falando se fosse usar a escala 1 por 1, tipo, ele ia tomar uma metade Não, da parede, metade né? da parede. Você se baseia baseando no Google, muitas vezes o Google não está atualizado, né? Sim, isso também é uma coisa. Sim, isso também é uma coisa que interessa. Eu acho que tem também a ver com essa questão da memória que a Sofia trouxe o tempo todo. Que é, por exemplo, ali o ateliê, ele está em 2 momentos. E a gente estava com o trabalho da Débora Bossuni aqui, que ela tinha alterado, ela tinha trocado o portão. Então, quando eu cheguei, ele estava dessa forma, e agora ele já está com o portão original. Então, eu resolvi colocar esses 2 momentos do ateliê, porque a cidade, ela tem um desenvolvimento que é temporal e que é importante. Eu ia falar naquele texto, quando ela fala, a velha não está mais lá. A velha eu já não encontro mais. O quiosque está para alugar, o quiosque vai deixar de existir. Né? Então, como que a gente insere isso? E eu fiquei muito pensando, porque quando a gente vai estudar os mapas mentais da arquitetura, vou deixar claro porque é sempre mal traduzido, tem a ideia de landmark, né? Eu não sei qual é a tradução. Um ponto de referência, né? E aí uma coisa quando eu estava estudando que me chamou a atenção, que falava assim, que às vezes a gente acha que a criança ela não tem a capacidade de navegar ou de se encontrar no espaço porque ela não consegue ter pontos de referência. E quando na realidade, muitas vezes ela tem um ponto de referência, mas o ponto de referência dela é transitório. Então, por exemplo, ela vê uma bexiga e ela usa uma bexiga como ponto de referência. E amanhã a bexiga não está mais lá. E ela não consegue voltar para casa. Então, tem essas pequenas coisas do espaço que às vezes são muito mais importantes do que as coisas que permanecem no espaço. E como incluí-las nesse mapa, né? Como dar essa dimensão daquilo que é transitório na nossa experiência, dentro de um mapa que, a princípio, a gente considera que é algo quase imutável, né? Quando a gente pega um mapa assim, não tem esse mapa topológico normal que a gente está habituado, né? Mas sempre está mudando, né? Meu pai fala de estudar Atlas, acho bonito isso. Estudar Atlas e perceber que certos países mudaram de nome depois de uns anos. E é incrível ver. Ela está fazendo uma pergunta aqui também. Também mostra um pouco uma noção de valor desse espaço para você em detrimento do ateliê, né? Com relação até, acho que ao estádio, a escala que você utilizou. Já está falando aqui que fronteiras mudam, né? Muito legal. Fronteiras mudam. Estão sempre mudando. E isso, e também elas se criam por isso. Eu com o Atlas, eu brincava com a minha irmã de inventar mundos maravilhosos. A gente brincava lá nesse mundo. Mas depois que meu pai falou, pela narrativa, a fronteira se cria também pela narrativa. Agora eu olho para o Atlas com amor, buscando esses países. Quem sabe daqui a 10 anos eles mudam de nome. Vamos criando, né? Vamos nos inventando um pouco.
Mas eu vou voltar para o começo da conversa, quando você falou que a fronteira era algo positivo. Eu adoro a fronteira. Adoro a fronteira. Não, e é bom que a fronteira esteja mudando e que a gente invente fronteira. Porque, claro, se a gente pensar bem, se pensarmos as pessoas como corpos, e como um corpo com fronteira, e a tensão como o choque entre fronteiras, as coisas acontecem na fronteira, não acontecem longe. E eu Seja lembro, uma fronteira virtual, via Google Maps. e eu lembro quando você disse, né, os corpos são fronteiras, e eu disse, os corpos são pontes. Não é? Sim, Toda fronteira é uma metáforas ponte. bonitas também. Pois Mas não é. é? Sim, passa, né? É uma transmissão aí. E assim, eu queria fazer uma pergunta a você, Mônica, porque eu sempre vi teu trabalho muito ligado à questão da identidade, muito no corpo. E aqui eu vejo que aquele meio que se desmancha e você meio que se, né, solve nessa questão da cartografia, né, dessa questão mais subjetiva, né? Eu fico olhando essas fachadas, não tem ninguém, essa coisa meio fria, né? Como é que é isso? Não tem cor, é PB, né? Isso é Alemanha? Poxa vida. Então, no primeiro mapa que eu fiz em Madrid, tinham, né, pessoas, tinham situações, tinham inclusive partes de discursos, tinha de tudo, assim. Tinha inclusive a primeira horchata que a gente tomou junto. Horchata, tinha memórias. Era tinha muito, muito isso, assim. E aí, eu não sei porque eu resolvi tirar todo a presença. Mas, assim, nesse caso específico, porque esse de Madrid ele tinha. Nesse específico que eu quero fazer a longo prazo, que eu imagino ele crescendo, ele é interessante por quê? Porque a forma da cidade, o tipo da construção, o aspecto visual da arquitetura, ela é um resultado de uma comunidade específica, com características específicas, de uma situação social temporal específica. Então, para mim, esse aspecto visual da arquitetura ele não deixa de ser o resultado da ação do corpo no espaço. É isso que eu ia falar para a gente. Não tem pessoas, mas tem a única pessoa que a Mônica pode dar conta, que é ela mesma. Então aí está a pessoa máxima. É ela representando o espaço que ela habita. Então, E que é construído pelo outro. Do espaço. A Carol está colocando aqui, pois é, mas vale mesmo pensar a cor no seu caso? O que é sair da pintura para você e agora estar sem cor? Vai lá, pintura. Boa, Carol. Estou muito mais interessada na estrutura visual, a cor é totalmente desnecessária nesse momento. Sair do Brasil pintando. Então, mas aí é interessante pensar nesse processo todo, a gente falou, né, tanto que é um aspecto da minha história como da Sofia, que nós somos pessoas em deslocamento nesse momento, né, e que eu acho que de um certo sentido que estamos buscando o deslocamento, que é também uma busca pelo confronto, né, e pela assimilação do outro, e pela expansão da fronteira. E eu acho que, obviamente, que a mudança do contexto cultural muda a minha percepção de quem eu sou e, consequentemente, isso altera a forma como eu sou capaz de representar e de criar. Então, com certeza, a mudança tem um impacto importante no trabalho artístico. Mas eu não sei se eu respondo a pergunta da Carol. Ela falou que estamos aí para isso. Provocar. Não, acho que não. Eu acho legal você falar um pouco desses detalhes aqui, formal, acho pelo menos desse
desse estranhamento que eu notei, né? Que eles estão recortados em forma de visão por cima, mas são feitos na forma da sua visão como pessoa, de uma escala, né? Que está de frente para um prédio. E você fala um pouquinho sobre isso. Não? Ela falou Falou. Não vou tanto. É. Mas falou aí por cima. Você quer encerrar? Legal. Como eu encerro? Não sei encerrar. Foi um prazer. Bom, a gente... Infelizmente, para quem está longe, não tem bolo, mas para quem tem aqui tem bolo, tem chá, tem café. Então, também... A Carol está perguntando, Sofia, e você? O quê? Eu e a cor? Você fica na instalação? Então... Na poesia? Antigamente eu tentava responder isso. Era constrangedor. Agora não. Agora, se der vontade de pintar de novo, eu pinto. Vem a ideia, vem a poesia primeiro. E depois eu vou tentando transformar a ideia ou a poesia em um resultado, em um processo visual. Às vezes sai instalação, e às vezes sai pintura, às vezes sai performance. São essas últimas que você tem usado durante... Eu sempre trabalho com fotografia, sempre trabalhei com fotografia. Então, fotografia, pintando ela ou não, está presente. Sempre estou pensando na paisagem, no espaço. Mas eu acho que eu diria que sim, a ação e a instalação estão tem usado nesses últimos tempos, nos né? últimos tempos. Legal. A Carol está falando aqui, eu sei como é. Também trabalho com mais de uma linguagem, mas estou perguntando mais para te conhecer mesmo. Legal. Ótimo. Ótimo, bom, é isso. Eu gostei de você ter falado poesia. Acho que sim, eu acho que pensar assim, as narrativas, poder contar alguma coisa para o outro. Não sei, se abrir, deixar que as pessoas entrem. E você entende o texto como uma obra visual? Alguns textos, sim. E Yoko Ono está aí para dizer que texto é visual. Por exemplo, já eu acho. Mas Boa pergunta, Mônica. eu entendo também. Mas também não sou de fazer texto. Eu fiz aquele da nossa proposta porque eu tinha que mostrar alguma coisa para a Mônica. E eu escrevi, olha, Mônica, eu tentei. E aí ficou. Em geral, eu tento ser mais visual. E não sei se eu respondi. É isso, eu faço de tudo um pouco. Eu gosto muito da cor. Sobre... Assim, eu acho que eu entendo, e nem questiono tanto essa mudança entre estar trabalhando com cor e sair da cor e para uma outra coisa. Mas o que me instiga mais aqui nesse trabalho que eu vejo é como, para mim aqui está mais uma questão, parte do desenho vai para uma colagem, e aí sai totalmente do âmbito da pintura que você fazia, né, e invertendo a imagem, trabalhando com vários planos, né, com uma questão mais arquitetônica e de projeto. Né. Então, acho que isso que, nessa questão que você perguntou aqui, da parte formal, de ter certos ângulos, cortes, né, acho que isso mais me instiga a ouvir um pouco sobre, não só sobre a mudança, que eu acho muito natural num artista sair de uma frente de trabalho para outra, está muito ligado ainda ao desenho, que eu achava que na sua pintura tinha muito desenho ainda também. Mas aqui eu acho que tem um dado novo, assim, tanto do recorte quanto da presença como colagem no espaço. Né? Como que você vê essa colagem? Ela está falando que sim, mas é possível usar a cor como elemento gráfico e como significado. Ela falou que no programa ali onde apareceu aquela ceninha tinha um amarelinho, né? Da academia. É verdade. Mas só, então, respondendo aqui o Maurício, primeiro que eu acho que eu nunca pintei. Hoje eu penso que eu nunca pintei. Eu sempre desenhei. Eu usava tela, eu usava tinta, mas eu nunca pintei. O meu entendimento do mundo sempre foi a partir da linha, da fronteira, né? E pela delimitação muito clara do espaço. Então, nesse sentido, o meu trabalho sempre foi linear. Talvez não de desenho, mas sim linear.
E então, em relação à colagem, eu acho que ela sempre foi um aspecto importante do meu processo, mesmo quando eu trabalhava com materiais de pintura. Porque eu também selecionava imagens que eram provenientes de diversos contextos e sobrepunha elas nesse espaço da pintura, né, no espaço da tela. Então, na realidade, o que eu acho que aconteceu foi que eu percebi o que era essencial nesse procedimento que eu tinha e deixei todo o resto de lado. E o que sobrou foi a linha, a colagem e essa sobreposição de elementos simbólicos, visuais, provenientes de diversos espaços. Foi bem? Eu também via isso na pintura. A presença do desenho é muito forte, a gente conversou muito sobre isso. Mas entender como a colagem veio para cá, acho que ela te possibilita novas abordagens, né, do desenho. Quando você recorta e trabalha com ele invertido, ou saindo de um desenho que parece linear, em todo momento você olha, mas ele se quebra quando é sempre uma visão repetida, né? Isso é bem interessante. Fico perguntando. Hã? Então, vocês falaram muito, a Mônica, acho que eu cheguei, a Mônica estava falando quais eram os pontos em comum, né? Que eles, entre o trabalho das duas, quando vocês se conheceram, tal. E o que levou vocês duas a elaborarem o projeto em conjunto dessa coexistência, né? Mas eu acho que além disso, a primeira impressão não foi, a primeira decisão, não foi efetiva. Foi sim, eu acho que foi. Olha, porque não é sempre que um desconhecido vai dizer, olha, estou indo numa residência em Madrid, bora nos encontrar e nos conhecer. Já começa daí, era uma desconhecida. E tinha mais, na verdade era uma pessoa que vinha, que um amigo em comum me apresentava. Acho que já começou com carinho. É uma pessoa legal. Não foi não, Mônica? Poxa. Pensa um pouco antes de falar. Tá, pode ser sincero. Foi sim. Não, foi sim. Até porque quando eu entrei em contato com a Sofia, que eu falei que estava indo e tal, a gente combinou. E ela me mandou esse texto do diário dela. E aí eu falei, mas então, eu vou estar aí, vamos caminhar junta? Ela falou, vamos fazer uma coisa juntas. E eu lembro que eu perguntei para ela assim, mas você está disposta a dividir essa sua ideia? Porque a princípio, né, o Segredo Seus Passos, que foi o que deu origem ao projeto, vinha de uma ideia dela, né? E aí foi a primeira coisa que eu perguntei para ela, mas você está disposta a compartilhar isso comigo? Né, você está disposta a dividir isso comigo? E ela me disse, sim, claro, né, claro, vamos transformar isso juntas. Então, a partir desse momento, sim, é claro que teve um dado afetivo, porque é raro a gente encontrar pessoas que estão dispostas a compartilhar. E principalmente a compartilhar algo tão fundamental para um artista que é o seu próprio processo de criação. Então, assim, foi. Ai, que bonito. Não chora. Então, sim, foi afetivo, viu? Foi afetivo.
Pronto. Boa maneira de encerrar. Encerrar? Eu já tentei. Nada, dizer que foi um prazer fazer essa fala, essa conversa com a Mônica, que é sempre bom estar em São Paulo. Não sei, vamos conversar mais lá embaixo com bolo Bolo. e café? Tipo, eu não sei encerrar você. Bom, eu quero agradecer tanto as pessoas que estão aqui presencialmente, Ao quanto as ateliê pessoas que e estão as pessoas. remotamente. E é isso. Sim, obrigada ao ateliê. A Eliana está colocando Obrigada, aqui. Carolina. Muito obrigada, Carol. Sim, a todos que apoiaram. A Eliana está colocando aqui a Mei Gente. Prazer em conhecê-las, ainda que virtualmente. Parabéns às duas pelo trabalho e pela bolsa e o merecido reconhecimento. Mônica, não pude ir, mas acompanhei tudo por aqui. Ficou faltando o nosso café. Será que rola antes da viagem? Beijos! E a Carolina, obrigado meninas. Beijo, Maurício, Min, Renata, Cris, Sheila, Dan, Flax, todos. Beijos. Gostei demais da conversa de vocês. A Malvina está falando. Me identifico demais com os trabalhos de vocês. Parabéns pela bolsa residencial. Residência. Obrigada. Pode desligar o microfone. Todas aflitas aqui porque estão conseguindo largar os microfones. Obrigado a todos. Imagina, Eliana. Foi um prazer. A Luciana Camuso também está dando os parabéns para vocês e agradecendo. Maurício tá mandando um beijo, Carol. Geral com a câmera. Pra matar a saudade. Isso aí, Carol. Oi, Malvina, eles estão por aqui por enquanto. Vão ficar assim. Até quando? Provavelmente até o final desse mês. Quando termina a residência da Mônica aqui com a gente. Malvina, você conseguiu passar o seu contato para a Eliana, que ela estava pedindo aqui?
Venha, Malvina, sempre. Disponha, Malvina. Beijão. Tchau, Eliana. Obrigado.